Olá, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023 e vamos falar um pouco sobre o contexto político, né? Após os ataques da extrema-direita ao Congresso Nacional. Desde já peço desculpas porque eu tô com um problema na webcam e eu tô adotando uma solução improvisada. Espero que meu áudio possa ser ouvido, né? Do que por conta das imagens que talvez não estejam tão boas assim, tá certo? Então desde já peço desculpas. Bom, eu vou tentar então fazer um vídeo relativamente curto para que seja possível estabelecer aqui alguns parâmetros, né, da situação. Bom, desde já deixo claro que o objetivo dessa sequência de vídeos, né, é auxiliar a defesa, né, do atual governo. Né. O objetivo é justamente estabelecer algumas estratégias para compreender a situação política, né, no sentido de que, e aí acho que entra esse primeiro ponto da importância da gente poder defender esse governo. Não se trata de uma postura convencional sob o ponto de vista político, por conta de que a gente vive um contexto diferente. A gente não vive um contexto político normal, tá certo? Eu acho que é importante, e acho que o que aconteceu no dia 8 de janeiro tem como consequência essa constatação para lembrar um pouco a gente que é do campo progressista da situação política real, né? Que é um pouco diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Então acho que esse é um ponto né, do vídeo. Acho que é um ponto da análise. Acho que é bom a gente demarcar esse ponto inicial, vamos chamar de ponto inicial, que é relativo a entender o parâmetro e a coordenada do contexto que a gente está vivendo no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo também. Ou seja, a gente viveu aí um golpe de Estado em 2016 e a implementação de medidas neoliberais aí na economia, no campo da economia, e a implementação de um novo regime político um pouco diferente, né? A gente vive uma espécie de simulacro da Constituição de 88, né? Uma coisa meio, não que a Constituição de 88 tenha deixado de existir, mas a Constituição de 88 ela não está funcionando sob o ponto de vista genuíno dela. A Constituição de 88 ela funciona, sim, ela está funcionando, mas de uma forma hesitante, de uma forma mais uma forma mais imagética, né? A gente está vivendo um momento político que tem um pouco essa questão que envolve a maneira como se organizam as forças políticas e quais são elas, né? Então, quando a gente observa o que aconteceu no dia 8, e aí eu saliento aqui para fins da perspectiva histórica, hoje é dia 11 de janeiro de 2023, né? Esse marco que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, há 3 dias atrás, foi uma invasão, a invasão por parte da Praça dos Três Poderes, e os manifestantes bolsonaristas eles depredaram, destruíram tudo que estava lá dentro, né? Houve outros atentados, outros ataques. O objetivo original, né, a princípio, o objetivo
fica de cara é a não aceitação do atual governo, do governo do presidente Lula eleito, tá certo? É uma não aceitação, o bolsonarismo é uma força política autoritária, né, que tem toda uma digamos assim, um caráter de psicose de massas, né, vamos pôr assim, né, um caráter psicótico, ou seja, uma foraclusão da realidade, né, uma concepção foracluída do real. Mas o que importa a fins de compreensão desse vídeo, né, e aí a gente vai avançando um pouco no segundo ponto que eu gostaria de colocar, é a questão que envolve o contexto histórico, né? A gente vive, evidentemente, movimentos políticos de extrema-direita ao redor do mundo, né? Isso nos remonta, claro, ao Capitólio, que aconteceu em 2000, acho que se não me engano foi em 2021, só que no dia 6. E aí a gente tem um primeiro contexto, a comparação do bolsonarismo com o trumpismo, né? Uh, o bolsonarismo, ele se difere um pouco do trumpismo porque o bolsonarismo ele tem uma conexão com o Estado profundo brasileiro, né? Como vamos chamar de deep state brasileiro, que é justamente o poder militar, né? Que é um poder que ele funciona de forma autônoma. Ele não é um poder, ele não é um poder que se articula, né? Então é um poder muito perigoso para a República, né? Uh, por isso que é importante a gente sempre ponderar algumas situações. O bolsonarismo, ele, ele não é todas as forças armadas, não é que todas as forças armadas sejam bolsonaristas, não se trata disso. E ao mesmo tempo, o bolsonarismo também ele tem outras penetrações que não são apenas as forças armadas. A questão que se coloca é que, como a gente tem esse incidente, esse atentado político, isso coloca como polarização não apenas o Bolsonaro e o Lula, né? Não se trata aqui mais de uma repetição do, da polarização Lula-Bolsonaro, né? Agora já não se trata mais disso. O que o atentado fez foi a polarização do bolsonarismo com o regime político brasileiro, com todas as instituições brasileiras. Então, qual que é a primeira consequência que a gente tem que observar desse contexto? Primeiro, automaticamente, o governo Lula ele deixa de ser simplesmente um governo e passa a se tornar um componente de uma estrutura composta pelos três poderes, né? Ele se torna uma espécie de elo, uma espécie de nó borromeano, né? Depois pesquisem o que é o nó borromeano. É como se o atentado tivesse constituído aí um nó borromeano, que é um nó formado por três anéis que se entrelaçam, né? E isso polarizou o bolsonarismo de um lado e as instituições do outro lado, tá certo? E isso tem consequências no que tange aí a conduta do governo. Isso modifica bastante a conduta do governo. Isso precisa ser muito bem observado e muito bem e delicadamente, muito bem manobrado pelo Lula, tá certo? Então acho que esse que é um ponto importante, né? Isso nos coloca uma diferenciação no que se refere a este governo, Lula 3, em relação aos outros dois governos do Lula e o governo Dilma, né? Os governos da Dilma. Né? Se naquela época a gente tinha ali
uma polarização que envolvia governo e oposição, né? Naquele contexto a gente tinha uma polarização governo versus oposição. O atentado que a gente observou, que o Brasil inteiro ficou estarrecido agora no dia 8, coloca em estruturação um outro tipo de polarização, que não é governo versus oposição, mas sim uh, um grupo que representa uma força política autoritária, né, fora das instituições, versus as instituições, né? E o governo, neste caso, ele se coloca como sendo um elemento dentro dessa estrutura institucional. Isso foi uma resposta do Lula, do Lula, é, quando ele fez a reunião dos governadores e de todas as instituições e aquela passeata no dia 9, né, logo no dia seguinte. Esse gesto do Lula foi uma obra de genialidade do Lula, né? E aí entram também as ações do Alexandre de Moraes, somado a característica de intervenção militar no Distrito Federal, né? Eu acho que isso foi uma manobra de genialidade do Lula no que se refere à constituição desse elo, desse nó borromiano na luta contra o bolsonarismo. E isso tem duas consequências que são extremamente importantes, tá certo? Que é, primeiro, digamos assim, a constituição de uma espécie de novo Estado democrático de resistência, né? E uma proteção, uma blindagem do governo no que se refere às críticas a uma eventual oposição institucional, tá certo? O governo agora ele consegue adquirir um status de blindagem, né? Isso é extremamente importante, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade do governo Lula e do PT de aproveitar esse momento. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, e acho que é importante, espero que a esquerda reflita com cuidado sobre isso, e espero também que exista uma avaliação nesse sentido por parte do governo, da cúpula do governo e dos seus principais representantes, de que esse é um momento que ele precisa ser devidamente vivenciado com calma, né? Não vou dizer saboreá-lo porque seria uma coisa muito equivocada, mas porque não se trata de um bom momento, mas se trata de um momento no qual o governo precisa se posicionar de forma institucional acima das suas eventuais vocações pelas quais ele foi eleito. Isso não vai durar para sempre, evidentemente, mas isso precisa perdurar por um tempo suficiente para que você tenha aí um arrefecimento das forças bolsonaristas, de extrema direita, etc. Para que depois num segundo momento você tenha aí a performance de um governo normal, né? Ou seja, com propostas, com ações efetivas, etc. Um palpite. Eu imagino que, na verdade, esse segundo momento dificilmente ele vai existir. Eu imagino que, na verdade, isso que aconteceu no dia 8, ele vai meio que perdurar por muito tempo, ao longo de possivelmente todo esse mandato, né? Porque você vai ter esse trabalho constante de enfrentamento no bolsonarismo, por conta do próprio contexto social político que a gente vive, que é um contexto diferente do contexto dos governos Lula 1, 2 e governo Dilma 1, 2. Então eu acho que nesse caso vale ressaltar esse ponto. É importante ressaltar esse ponto, fazer com que esse ponto fique bastante cristalizado para as lideranças, para a esquerda de uma forma geral, né?
E aí eu creio que nesse sentido é importante avaliar um pouco mais de cuidado as ações que foram feitas, né? Então a gente tem aí uma primeira reação do Flávio Dino né, de promover a intervenção militar, né, no DF, enfim. Acho que o Flávio Dino ele atuou de forma correta, né? E acho que isso vai de encontro com aquilo que nós havíamos falado, que eu havia falado aqui no primeiro vídeo. O governo ele não pode, mesmo nessa situação, mesmo nesse contexto de ataques bolsonaristas, o governo não é prudente ele se posicionar de forma autoritária. Ele tem que ser firme, ele tem que ter um posicionamento institucional, mas ele não pode ser autoritário. E aí a gente vai no outro ponto, no que se refere aí à questão do Múcio, né? Do ministro da Defesa, né? E aí entra essa questão que envolve esse personagem que está dando uma polêmica. Então existem muitos setores da esquerda, etc. A gente observa aí bastante um processo de fritagem do Múcio. Mas o que eu acho que precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido, é necessário compreender que não é muito prudente o Lula demitir o Múcio, tá certo? Não é prudente e ele não deve fazer isto, né? Isso não pode acontecer, é muito perigoso, tá? E eu explico por quê. Porque, primeiro, nesse contexto delicado que envolve as Forças Armadas, você não pode simplesmente piorar a situação com as Forças Armadas, tá certo? Esse é o ponto 1. As Forças Armadas, por mais complexas que elas possam ser, parecer contraditórias, etc., por mais que exista esse vínculo com o bolsonarismo, se o objetivo do governo é enfraquecer o bolsonarismo, então o que o governo precisa fazer é trazer as Forças Armadas para perto de si e não se confrontar com elas. Então o gesto que o Lula tem que fazer é de manter o Múcio e de confiar nele, ao contrário do que a esquerda tá querendo fazer aí. Não é prudente fazer isto, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante que precisa ser colocado, que acho que é o ponto 1 dessa questão do Múcio. O ponto 2 dessa questão do Múcio envolve o seguinte, aí já é uma questão de status midiático, né? Uma questão de mundo de status midiático. Hoje, existe uma dimensão midiática que é muito poderosa no que se refere aí à imagem de um governo. E um governo que está na sua segunda semana, se ele simplesmente troca um ministro na sua segunda semana, isso transmite uma imagem de completa insegurança e fragilidade política. Então, por mais que seja difícil o momento, turbulento o momento é de você manter os ministros que foram eleitos, que foram colocados pelo Lula, a princípio. Então, e aí a gente entra nesse ponto, nessa mesma linha, em relação à polêmica em relação à ministra do Turismo, que também, nessa mesma linha, a ministra do Turismo que tem supostamente um elo com a milícia. É importante que nessa mesma linha a esquerda compreenda que não é prudente você trocar o ministro. Não é prudente você simplesmente trocar um ministro sem motivo nenhum, tá certo? Isso transmite uma imagem de fragilidade do governo, e ainda mais no contexto que se polarizou o bolsonarismo versus toda a instituição democrática. Como eu falei anteriormente, é mais prudente que o governo se aproveite desse contexto que se criou, tá certo? E não queira
e não queira se conflituar com esse contexto que se criou. Querer ser um protagonista da luta contra os terroristas, os bolsonaristas, etc. Isso precisa ser colocado justamente pelo fato de que o objetivo do bolsonarismo com esses atentados não é propriamente dito um golpe de Estado. O objetivo maior do bolsonarismo com esses atos na verdade, o enfraquecimento do governo, tá certo? É justamente enfraquecer o governo. Então, a partir do momento em que isso, num certo sentido, isso foi conquistado, né? Esse objetivo ele foi exitoso. Então, o que a gente tem? Qual que é a melhor resposta? Ao invés de você simplesmente ir lá e fazer uma resposta que é uma resposta de você mostrar uma força, uma virilidade que você não tem, a melhor resposta é você mostrar uma resiliência, uma posição resiliente, uma posição uma posição mais de serenidade, de calma, é mais nessa linha. E aí você se posiciona como um elo, uma força, né, na qual existem outros dois poderes compondo essa força, né? Só que apenas isso não basta. Então, dentro dessa conjuntura, desse contexto, o governo ele vai precisar governar, tá certo? Também ele não vai poder ficar paralisado, né?